Fala, gurizada, tudo em ordem aí com vocês? Bom dia. Bom dia, como é que vocês estão aí? Com fome. Soninho pega, né, na primeira aula. Ó o Rosário aí. Esperar só mais um pouquinho, daí já começo. Só confirme uma coisa para mim. Na última aula a gente não chegou a ler nenhum texto, né? Eu só fiz a apresentação da matéria, né? E solicitei para vocês responderem a página 38, que hoje a gente estaria fazendo a correção, certo? Beleza, então. Então vamos dar início aí à aula. Então, gente, só que hoje, não sei se nas outras aulas já estava fazendo isso, eu sempre esqueço se eu faço isso com vocês ou não, mas vocês estão com o microfone mudo, mas estão habilitados aí para ativar sozinho. Aí que a gente não vai ter problemas. Caso venha a ter algum problema, eu desabilito aí essa possibilidade de vocês estarem falando. Porque às vezes aí surge uma pergunta, vocês mesmos podem ativar o microfone e fazer a pergunta para tentar fazer um pouco mais interativa a nossa aula. Hoje, galera, a aula vai ser um pouco menos extensa do que normalmente, justamente porque na segunda-feira, pelo fato da gente, segunda-feira não, na terça, pelo fato da gente não ter lido os textos, eu acabei conseguindo explicar toda a matéria semanal. Então, hoje a gente vai fazer a correção da página 38, né? Melhor dizendo, vai fazer a leitura do texto, o tenentismo, da página 36 e 37,
Aí eu vou reforçar algumas coisas que são interessantes reforçar e vai fazer a correção. Daí depois também eu vou brevemente reforçar alguns pontos referentes à Revolução de 1930. Aí a gente vai fazer a leitura desse texto da página 40 e 41 da Revolução de 1930. E aqui em aula mesmo, responder a questão 1 e 2 da produção coletiva. Eu vou perguntar, né, para alguns alunos, a fim de que a gente possa conseguir fazer essa produção coletiva. Beleza, gente? Então, como eu sempre peço, né, alguém aí poderia se manifestar para ler essa primeira parte do texto, O Tenentismo, da página 36? Eu leio. Pode começar, então, por favor. O tenentismo. Os tenentes, como ficaram conhecidos, acreditavam que o Brasil precisava de um governo central forte, capaz de invadir na economia para desenvolver os recursos naturais, promover a industrialização e proteger o país da exploração estrangeira. Também enxergavam no regionalismo e na corrupção a origem e os motivos do que havia de errado no Brasil, e agiriam na cena pública como militares. Estavam dispostos a proteger o país e a destruir o poder das oligarquias regionais, reduzir o quadro das profundas desigualdades sociais, acabar com o analfabetismo, mas não sabiam o modo de atingir seus propósitos nem como construir o país que sonhavam. Então, aqui, gente, nessa primeira parte aqui do texto, né, já nos é apresentada características importantes desse movimento chamado tenentismo, ok? Então, grifem aí logo essas três primeiras linhas até o ponto final, né, no caso, os tenentes até estrangeira. Por quê? Aqui dá basicamente a definição de qual que era a pauta do movimento, tá? Então, lembrando bem, quem que eram os tenentes? Eram militares de baixa patente das Forças Armadas, em especial aqui do Exército, beleza? Então, aqui, daí também se vocês quiserem circular e puxar uma seta para falar oficiais não, membros das Forças Armadas de baixa patente, é válido aqui. Então, aqui, né, no tenentismo, nós encontraríamos, então, em sua maioria, soldados, sargentos, cabos e por aí vai. Como eu falei, isso não quer dizer que entre os tenentes não tenham oficiais, né? Realmente, os tenentes, capitães, mas em sua maioria, né, a força predominante era então os oficiais os membros, né, de baixa patente, né, soldados e praças. Aqui também a gente tem uma outra característica importante que vocês precisam gravar no tenentismo, né, que é pela falta de unidade deles, tá? Isso faz com que o movimento se torne um pouco mais frágil, né? Então, as reivindicações deles, né, acabam não surtindo muito efeito, tá? Então, aqui, ó, principalmente, daí seria interessante vocês grifarem já as três linhas finais, que fala a destruir o poder das oligarquias regionais, né, até país com que sonhavam. Então, qual que era a principal pauta do movimento? O fim do poder das oligarquias, ou seja, então, em outras palavras, o fim da política oligárquica, tá? E também nós temos uma pauta social, que é contra a desigualdade,
a fim de acabar com o analfabetismo no Brasil. Lembrando que aqui, quando a gente está falando sobre do Brasil nesse período, a gente não tem ainda a universalidade da educação e nem a obrigatoriedade do ensino, né? Então, aqui, o estudo dentro do Brasil era uma coisa para poucos, tá? Embora aqui nós já tenhamos, né, universidades, escolas dentro do nosso país, beleza? Então, veja, é justamente pela unidade deles, né, que vai fazer com que o movimento não tenha tanto apelo assim. Por isso que a gente vai ver que o movimento mais para frente vai acabar como a gente viu, na verdade, na explicação da aula passada, mas que o movimento ele acaba, né, sendo anexado pelas ideias de Getúlio Vargas, né? Lembra ali que Getúlio Vargas, quando vai dar o golpe da Revolução de 30, ele acaba também dando membros desse movimento que era chamado de tenentismo. Uma outra coisa que é importante também de observar em relação ao tenentismo, que está no slide aqui, é que quando nós falamos, então, desse movimento, nós temos basicamente aqui, então, 3 manifestações distintas. Então, a primeira é a Revolta dos 18, que acontece no Rio de Janeiro. A segunda é a Revolução Paulista. Não confundam essa revolução com a Revolução Constitucionalista, tá? De 9 de julho. Essa é então, a Revolução de 5 de julho de 1924 é uma revolução tenentista, tá? E também a coluna Prestes / Miguel Costa, tá? Na última aula, eu lembro que eu tinha comentado com vocês em relação ao Luiz Carlos Prestes e ao Júlio Prestes. Nesse caso, quem vai ser, dentro do Vargas, quem vai ser o principal rival político de Vargas será Luiz Carlos Prestes, tá? Tanto que tem todo o caso da Olga Benari, por aí vai, até que tenta, junto com alguns parceiros ali, implementar o socialismo dentro do Brasil nos moldes da União Soviética, tá? Mas isso é assunto que a gente trabalha mais para frente dentro da Era Vargas em específico, beleza? Então vamos continuar aqui a leitura do texto. Alguém se habilita a continuar a ler esse primeiro parágrafo da página 37? Ô, Rosário, você não lê para a gente, então, já que ninguém se habilitou? Rosário. Entendi. Amanda, você continua a leitura para a gente, por favor? Continuo. E então partiram praticamente sozinhos para enfrentar o governo. A revolta dos 18 do Forte, que aconteceu no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1922, é considerado o primeiro levante tenentista e teve momentos dramáticos. Com o fim da rebelião no Forte de Copacabana, 28 oficiais decidiram prosseguir e saíram em marcha pela Avenida Atlântica para confrontar a tropa legalista. No trajeto, 10 abandonaram o grupo, os 18 restantes continuaram a marchar em meio ao tiroteio. Apenas 2 tenentes rebeldes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, sobreviveram. A segunda revolta, a Revolução Paulista de 1924, representou o maior conflito bélico até então ocorrido na cidade de São Paulo. Deflagrado no dia 5 de julho de 1924, o movimento ocupou a cidade durante 21 dias. Continua? Não, agora eu vou explicar. Obrigado, viu?
Aqui, o que nós temos, então, nesse parágrafo, né? Ele está apresentando aquelas duas primeiras revoltas que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, a revolta dos 18 do Forte, por que recebe esse nome? Justamente porque o seu fim foi no Forte de Copacabana, tá? Inicialmente, né, esse movimento aí, nós temos 28 oficiais, né, 28 tenentes aí que estão manifestando, reivindicando e tal. Aí tem um confronto com as tropas legalistas. Vocês podem pegar e circular aqui a questão das tropas legalistas e puxar uma seta que, nesse caso, as tropas legalistas seriam as tropas do governo federal. Tá? Então, do próprio governo federal aí. Então, vejam, começa com 28, indo até o Forte de Copacabana, né, reivindicando e tal. Aí, 10 decidem abandonar a manifestação, né? Provavelmente esses 10 estavam vendo que ia dar ruim chegar lá no Forte de Copacabana. Aí, então, esses 18 chegam até o forte, tem um confronto, né, aí com as tropas legalistas e só 2 sobrevivem. Então, veja que aí não é um movimento... se a gente pegar, então, tanto o primeiro e como a gente vai ver o segundo, acaba não tendo tanta expressão. Embora o segundo foi um dos maiores conflitos bélicos. Embora no segundo, as tropas tenentistas ficaram por 21 dias, né, controlando a cidade. Mas também a gente não teve nenhuma mudança significativa. Percebam que cai naquilo que eu falei na aula anterior, que as mudanças significativas na estrutura política do Brasil na Velha República, ou melhor dizendo, a mudança política que determina o fim da Velha República, né, e tudo aquilo que ela representava, só vai acontecer quando os novos políticos, a nova safra de políticos, buscam, almejam o poder, tá certo? Aí, então, eles vão bater de frente com, com os políticos mais antigos que defendiam aí a política oligárquica, tá? Então, somente quando os próprios políticos vão brigar pelo poder que nós temos uma mudança. Mas percebam que aí, até então, se a gente pegar assim, embora seja uma revolta, o tenentismo seja um movimento militar, mas a gente pode falar que a pauta deles é uma pauta urbana. Então, embora tenha essa pegada da pauta urbana, né, ele não consegue promover aí grandes transformações. Fernanda, você pode terminar a leitura aí para a gente, por favor, dessa página? Fernanda? Gustavo, você termina a leitura para a gente, por favor, então? Alguém se habilita em terminar a leitura aí para a gente, por favor? Vamos, galera. Ânimo, vocês têm que participar da aula também. Vamos? Ou vocês todos já estão tudo dormindo aí, só estão fingindo que estão participando da aula? Senhor, Oi, é que eu leio? leia, por favor. O levante tenentista de maior repercussão foi a Coluna Prestes, de Miguel Costa, que varreu o país de 1925 a 1927. Se o motivo imediato era derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, outras demandas tinham fôlego, moralização da política. Denunciavam também as miseráveis condições de vida e a exploração dos mais pobres.
A coluna era fruto da união do grupo de tenentes paulistas e o Miguel Costa com os militares levados ao Rio Grande do Sul e comandados por Luiz Carlos Prestes. Esse último logo se converteria em símbolo do espírito de mudança que animava os tenentes. Ganharia no sentimento de se converter no Cavaleiro da Esperança, tendo a coluna suas fileiras engrossadas pela entrada de voluntários vindos de diferentes pontos do país. Percorriam no espaço de 2 anos e 5 meses 25 mil quilômetros para todos os estados brasileiros. A coluna evitava entrar em choque com as forças militares legalistas, movimentando-se com grande rapidez, e seu propósito era este mesmo: manter o movimento como uma espécie de protesto armado que parecesse invencível. E, esse aspecto, a estratégia deu certo. A coluna cruzou o país do Mato Grosso ao Maranhão. Obrigado, viu, João? Então, aqui, galera, o que nós temos? Dentre, então, as 3 manifestações tenentistas que eu apresentei aí para vocês, a que mais se destacou, a que mais teve, assim, vamos colocar assim, sucesso, foi a coluna Prestes, tá? Normalmente ela é chamada apenas de coluna Prestes, embora tenha aí a participação do paulista Miguel Costa, tá? E vejam aí como, mais uma vez, reforça as 2 grandes reivindicações do tenentismo, tá? Que são a moralização da política, mudanças políticas e mudanças sociais, ok? Porque também a coluna Prestes conseguiu ganhar força, tá? Justamente porque conseguiu percorrer basicamente aí basicamente não, conseguiu percorrer uma grande extensão do território nacional. Então, se a gente pegar aqui no mapa, aqui embaixo do texto, né, que foi os percursos da coluna Prestes, a gente pode ver aqui que sai do sul, né, e percorre a região central aqui do Brasil, centro-oeste, e também a região nordeste. E a tática que eles usam, né, é uma tática na qual eles vão sempre se desviando, né, sempre buscando evitar o conflito bélico com as tropas do governo federal. Mas, ao mesmo tempo que eles evitam um conflito, eles falam assim, ó, epa, nós estamos aqui, nós estamos em número grande, e se vocês quiserem um confronto, vai ser um confronto tenso, né? Então, ali eles conseguem passar, vamos fazer o seguinte, vamos falar o seguinte, né? Subir todo o Brasil, né? E apresentar suas ideias, né? Contrárias à República Oligárquica e tal. Porque se a gente for pegar e falar, né, qual que era o grande foco, né, quais eram os estados assim que basicamente mandavam no Brasil, tá? O estado de São Paulo, então a oligarquia paulista, a própria oligarquia mineira. Você tinha aí a oligarquia carioca com alguma ênfase, tá? O Rio Grande do Sul, ele estava procurando ganhar espaço nessa corrida, tá? A gente tem também que a Paraíba, de modo geral, né, os nordestinos, né, a oligarquia nordestina era também uma oligarquia forte, mas se a gente pegar em cada estado isolado, né, era mais frágil. Os nordestinos eram mais fortes, unidos. Então, eles vão para essas regiões e falam assim, olha, mudanças devem ocorrer. E depois, obviamente, né, como o levante, como o movimento era considerado ilegal, eles vão buscar refúgio aí na Bolívia e no Paraguai, beleza? Então, vamos ali, então, a correção dos exercícios da página 38. Na página 38, nós temos, então, a primeira questão elabore a definição correta, historicamente correta, da palavra tenentista, a partir do que você estudou.
Deixa eu ver aqui. Ô, Júlia, você respondeu essa questão? Respondi. O que você respondeu? Movimento social de caráter político-militar, no qual os tenentes buscavam um Brasil melhor, mesmo sem saber como alcançá-lo. Tá certo. Aí para completar a sua resposta, seria interessante você colocar aí que quem participa desse movimento, né, são membros das Forças Armadas de baixa patente, embora o movimento receba o nome de tenentismo, mas eram soldados e praças que, em sua maioria, que lideraram o movimento, ok? Mais alguém respondeu? Gostaria de falar a sua resposta? Rosário, você chegou a responder aí? Pode mandar aqui no chat a sua resposta. Isso, Rosário. João, você chegou a responder essa daqui? Eu, senhor. Isso, você chegou a responder também a primeira? Sim. Tá igual a da Júlia ou tem alguma mudança? Tá igual, só que eu coloquei oficiais de baixa patente. Ah, beleza, então. Então, já aproveitando, você respondeu a segunda, que fala: extraia no texto trechos que expliquem as propostas do movimento tenentista? Não, senhor, não fiz não. Alguém fez essa segunda? Eu fiz a segunda. Pode responder, Amanda, por favor. Eu coloquei intervir na economia para desenvolver os recursos naturais, promover a industrialização e proteger o país da exploração estrangeira. E eu coloquei estavam dispostos a proteger o país e a destruir o poder das oligarquias nacionais, reduzir o quadro das profundas desigualdades sociais e acabar com o analfabetismo. Isso, e também você poderia colocar também aí, seus membros exigiam o voto secreto, a reforma do ensino público e a obrigatoriedade do ensino primário e a moralização dos políticos. Também é um trecho que poderia ser destacado aí como as principais manifestações, aí, as principais reivindicações do tenentismo. E, por fim, alguém respondeu essa questão? A partir das propostas dos tenentes, dê exemplos de características da República Velha que eram criticadas? Ninguém respondeu, gente? Caio, você Posso respondeu responder? essa? Quem falou isso? Quem falou que eu A não... Júlia. Pode, Júlia. Os tenentes criticavam o voto secreto, o que permitia que os coronéis controlassem o resultado das eleições, o fato de não haver voto feminino e de não existirem direitos trabalhistas. Também é importante ressaltar aí o controle oligárquico, tá? Que toda a pauta deles é pedindo o fim do monopólio das oligarquias, né? Do poder das oligarquias. Também eles criticam, né, a questão, a educação, né, do jeito que está, principalmente a questão da falta de uma educação pública, né, das eleições que você falou. Basicamente é isso. Só acrescentar essas coisas que eu falei, fica mais completa, então, a resposta. Então, aqui, gente, só retomando alguns aspectos.
Para falar sobre a Revolução de 1930, que é o texto da página 40 e 41 que nós iremos ler, tá? Aqui, então, são necessários a gente observar alguns fatores que levaram à Revolução. Um que vocês precisam ter gravado é justamente o principal fator, que é a ruptura da política do café com leite. Tá? Então, basicamente aqui, o presidente Washington Luiz, ele indica o Júlio Prestes, que representava os interesses apenas da oligarquia paulista e não da oligarquia mineira. Deixa eu melhorar aqui. Né? Então, lembrando aqui, a gente tinha a política do café com leite, que era a questão dos interesses da oligarquia paulista e mineira, né? Dentro disso a gente tinha a valorização do café, entre outras questões. Só que daí, nas eleições para suceder o Washington Luiz, ele acaba, em vez dele apadrinhar um nome que era forte tanto para São Paulo quanto para Minas Gerais, ele acaba indicando um nome apenas para o estado de São Paulo, né? Então, que seria aí o Júlio Prestes. Mais uma vez, eu vou reforçar, não confundam Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, tá? Então, com isso, nós temos que os mineiros eles vão pegar e falar assim, chega, né? O casamento foi bom enquanto durou, agora nós vamos nos divorciar. E aí, então, se a gente fosse pegar aqui, então, os mineiros, né, dentro dessa analogia que eu estou usando aqui do casamento, eles pedem divórcio dos paulistas e acabam aí fazendo um trisal com os gaúchos e com os paraibanos, ok? Então, lembra aqui que eu falei sobre a nova classe de políticos, né? Então, você tinha, em especial no Rio Grande do Sul, muitos políticos que estavam querendo já ocupar o espaço. Dentre eles, nós temos aí Vargas, ok? E na Paraíba, aí você tem aí também a questão dos interesses da oligarquia paraibana, né, que era contra a política de valorização do café. Tá? Aqui um outro fator será a crise de 1929, né, que vai reforçar ainda mais a crítica à política de valorização do café. Então, a união, né, esse novo casamento entre mineiros e gaúchos vai se chamar a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, isso é uma coisa importante que a gente pode notar depois nos outros dois exercícios, né, em especial no primeiro exercício aqui, mas que inicialmente a proposta da Aliança Liberal era contrário a tudo aquilo que a política, que a república oligárquica representava, ou melhor dizendo, que a velha república representava. Então, era contrário ao coronelismo, contrário às fraudes eleitorais, né? Então, contrária aos poderes oligárquicos, né? Então, a Aliança Liberal ela vai ter toda essa crítica. Só que vai ser interessante que a gente percebe que aí, na hora que Vargas vai concorrer à presidência com Prestes, a eleição, né, a eleição entre esses dois, né, o processo, melhor dizendo, o processo eleitoral entre esses dois é caracterizado como um dos processos também mais fraudulentos dentro da República Velha, na qual Prestes acaba ganhando, tá? Mas tanto Prestes quanto Vargas usam o voto de cabresto, usam o voto fantasma, ou seja, fraudulam as eleições, se mantém ainda na estrutura da política oligárquica. Então, veja mais ou menos assim, a forma pela qual Vargas vai chegar ao poder e vai brigar pelo poder é a mesma forma de política que a gente vinha tendo até então, mesmo ele criticando esse sistema político, tá certo? Isso que é interessante a gente acabar observando. E aqui vem, então, o texto da página 30, a Revolução de... o texto da página 40, que é a Revolução de 1930.
Ah, tá. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que a situação toda, né, desanda para o lado do governo federal mesmo. Aqui é dois parênteses que tem que ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Aqui, Prestes, ele ganha a eleição, ele é o presidente eleito, mas ele nem chega a tomar posse, ok? Porque até mesmo antes mesmo dele tomar posse, tem a Revolução de 30 e Vargas acaba assumindo o poder, né? Então, eles depõem o Washington Luiz e acabam colocando Vargas no poder. E também, fechado esse primeiro parênteses, o segundo parênteses que é importante ressaltar é que a situação fica insustentável para os apoiadores de Washington Luiz e também mesmo para o governo de Washington Luiz com o assassinato, né, de João Pessoa, que era o candidato a vice de Vargas. João Pessoa ele foi morto, né, por um advogado chamado João Dantas. Então você veja que aí os dois João se matando. E o que acontece? Esse carinha aqui, João Dantas, ele tinha relações políticas muito próximas, né? Ele era muito ligado à figura de Washington Luiz. Basicamente, gente, óbvio, guardado as devidas proporções, se a gente fosse tentar contemporaneizar essa situação, imagina a seguinte questão. Né? Vamos aproveitar toda essa bagunça do caso Queiroz, não vou entrar nessa temática, mas é só para usar um exemplo. Seria mais ou menos a seguinte questão. O Queiroz matou uma pessoa, mas só que as pessoas acabarem achando que a família Bolsonaro manda o Queiroz matar porque o Queiroz está ligado à família. É mais ou menos isso. João Dantas mata João Pessoa, mas como o nome de João Dantas era ligado ao nome de Washington Luiz, o que nesse caso aí, as pessoas acabaram concluindo? Ora, o Washington Luiz acabou, então, encomendando aí o assassinato de João Pessoa. Então, até mesmo a oposição começa a bater de frente na figura do presidente Washington Luiz. E fala assim, agora de fato é insustentável a permanência dele no poder. Por isso que nós teremos a Revolução de 1930. A Revolução de 1930. A Revolução estourou em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul em 3 de outubro de 1930. Então, grifem aí essa parte que fala aonde começou a Revolução e quando começou ela. No Nordeste, esse movimento foi fechado na madrugada do dia 4, sob o comando de Juarez Távora, tendo a Paraíba como centro de operações. Para garantir êxito da Revolução em Pernambuco, Juarez contou com o apoio da população do Recife. O povo ocupou prédios federais em um depósito de armas, enquanto os ferroviários da Great Eastern entraram em greve. A situação no Nordeste logo pendeu para os revolucionários, e as atenções se concentraram nas tropas formadas pelo contingente do Exército, Brigada Militar e voluntários que, tendo assumido o controle do sul do país, preparavam-se para invadir o estado de São Paulo. Então, aqui vamos fazer a primeira pausa aqui. Então, basicamente, se nós vamos pegar... Vou subir aqui no outro mapa, para ficar mais fácil. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aonde começa a Revolução, tá? Então, nós temos aqui a Revolução, ela se inicia no Rio Grande do Sul. A gente pode falar que a Revolução ela tem basicamente 3 focos, tá? O primeiro é o Rio Grande do Sul. Aqui a ordem, gente, é só meramente ilustrativa. Não estou falando que como aí em Minas Gerais. O primeiro movimento, então, aqui, questão de dias, começa
O movimento começa no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E aí nós temos aí que o movimento vai se espalhar para o Nordeste, também vai ser deflagrado no Nordeste, tá? Em especial na Paraíba, aqui no Pernambuco, mas acaba sendo, né, difundido para toda a região Nordeste. Então, vejam aqui que interessante. Rapidamente, no Nordeste, os revoltosos eles conseguem tomar o controle, né? Tudo muito tranquilo. Aí, então, os revoltosos, como no Rio Grande do Sul, se organizam o seu poder, né? Organizam a sua força e vão rumar e vão marchar aqui em direção a São Paulo. A ideia também era que os mineiros se encontrassem em São Paulo e, posteriormente, dominando São Paulo, eles fossem aí, né, tomar o controle no Rio de Janeiro, beleza? Então, a ideia seria que as forças, posteriormente, se encontrassem, né, e fossem tomar aí o poder no Rio de Janeiro. Os revolucionários estacionaram em Ponta Grossa, no norte do Paraná, onde Góes Monteiro montou seu quartel-general. E Getúlio Góes Monteiro também era vai ser uma pessoa muito importante depois na era Vargas também. E Getúlio, com sua comitiva, se instalou em um vagão de trem. E aí foi planejado um ataque geral às forças militares que apoiavam Washington Luiz, a partir de Tararé, já em território paulista. Mas a Batalha de Tararé ficou conhecida na história como a batalha que não ocorreu. Grifem aqui esse pedaço também, ó. Deixa eu pegar aqui. Grifem aqui, ó, os revolucionários de Ponta Grossa até batalha que não ocorreu. Antes do confronto decisivo, em 24 de outubro, os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e Leite Castro, pelo Exército, e os almirantes Isaías Noronha pela Marinha depuseram o presidente da República no Rio de Janeiro, constituindo uma junta provisória de governo. A junta tentou permanecer no poder, mas recuou diante das manifestações populares e da pressão dos revolucionários vindo do Sul. Getúlio deslocou-se de trem a São Paulo e daí seguiu para o Rio de Janeiro, onde chegou precedido de 3.000 soldados gaúchos. O homem que no comando da nação iria insistir no tema da unidade nacional, fez questão de fazer transparecer naquele momento seus traços regionais. Aqui, então, grifem essa parte, Getúlio Vargas até traços regionais. Gente, também perceba uma outra coisa, né? Se a gente for reparar aqui na história do Brasil, como é frequente, né, essa questão dos militares eles acabarem intervindo na política, né? A gente tem a República da Espada, que a gente vai ter Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e até mesmo quem promove o golpe da República, né? Um dos caras que ajuda a promover o golpe da República será o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Para a gente não se assustar em 64. Tá? Então, quando tem o golpe em 64, meio que assim, entre aspas, né, dentro da história brasileira, a gente já estava acostumado com isso. Continuando. Desembarcou a capital da República em um uniforme militar, ostentando um grande chapéu dos Pampas. O simbolismo do triunfo regional se completou quando os gaúchos foram amarrar seus cavalos em um obelisco existente na Avenida Rio Branco. Daí grifem essa parte que eu vou ler. Após Getúlio Vargas, na presidência, em 3 de novembro de 1930, marcou o fim da Primeira República e o início de novos tempos, naquela altura ainda mal definidos.
E aqui que a gente vai ver, então, na próxima semana, como é que vai... quais são os rumos, né, que o governo de Vargas vai tomar. E aqui eu quero enfatizar uma coisa. Vejam que Vargas, quando ele assume o poder, ele está promovendo mudanças significativas na política. Ele está querendo combater a corrupção, porque o sistema, né, da política oligárquica é um sistema extremamente corrupto, tá? Ele está promovendo diversas reformas políticas e sociais, uma nova Constituição e tudo mais. Será, então, que quando ele assume o poder vai acontecer isso? E aqui também destaca-se que o fim da Primeira República se dá em 3 de novembro de 1930, ok? Então, galera, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Aí, essas duas questões da produção coletiva não vou fazer hoje. A gente pode trabalhar isso na próxima aula, quando aí a gente pegar e for analisar aí o governo provisório de Getúlio Vargas, beleza? Dúvida, questionamento, aflição? Então, tudo tranquilo. Eu vou encerrar a aula por aqui. Agradeço a participação de vocês e desejo aí, então, um bom final de semana a todos. Abração, tchau, tchau, gente.